61. Obediência. 1 ano e meio atrás. Shallan tornou-se a filha perfeita. Mantinha-se em silêncio, particularmente na presença do pai. Passava a maior parte dos dias no quarto, sentada junto à janela, lendo os mesmos livros repetidamente e desenhando os mesmos objetos de novo e de novo. Ele já havia provado várias vezes àquela altura que não a tocaria se ela o deixasse furioso. Em vez disso, surraria outros em seu nome. As únicas ocasiões em que ela se permitia deixar a máscara cair era quando estava com os irmãos, ocasiões em que seu pai não podia ouvir. Seus 3 irmãos frequentemente a persuadiam, com um toque de desespero, a contar as histórias dos seus livros. Para eles, apenas ela fazia piadas, zombava dos visitantes do pai e inventava histórias extravagantes junto da lareira. Uma maneira tão insignificante de resistência. Sentia-se uma covarde por não fazer mais. Mas certamente as coisas melhorariam agora. De fato, quando os fervorosos começaram a envolver Shallan nas contas do lar, ela notou uma astúcia na maneira como seu pai deixou de ser maltratado pelos outros olhos claros e começou a jogá-los uns contra os outros. Ficou impressionada, mas também assustada, com a maneira como ele buscava poder. A sorte do pai mudou ainda mais com um novo depósito de mármore que havia descoberto nas suas terras, fornecendo recursos para pagar promessas, subornos e acordos. Certamente aquilo faria com que ele voltasse a rir. Certamente aquilo afastaria a escuridão dos olhos dele. Mas isso não aconteceu. Ela é de posição baixa demais para que você se case com ela, disse o pai pousando a caneca. Não vou permitir, Balat. Afaste-se dessa mulher. Ela pertence a uma boa família. Balat se levantou, palmas sobre a mesa. Era almoço e, portanto, esperava-se que Shallan estivesse presente, em vez de permanecer fechada no quarto. Estava sentada mais ao lado na sua mesa particular. Balat encarava o pai sobre a grã mesa. Pai, eles são seus vassalos, respondeu Balat bruscamente. O senhor mesmo convidou-os a jantar conosco. Meus cães machados jantam aos meus pés. Não permito que meus filhos os cortejem. A casa Tavinar não é ambiciosa o suficiente para nós. Agora, sul de Valan. Nessa vale a pena pensar. Balat franziu o senho. A filha do grão-príncipe? Não pode estar falando sério. Ela está na casa dos 50. Ela é solteira. Porque seu marido morreu em um duelo. De qualquer modo, o grão-príncipe nunca provaria. Ele vai começar a nos ver com outros olhos, disse o pai. Somos uma família rica e muito influente. Mas ainda é chefiada por um assassino, rebateu Balat. Foi longe demais, pensou Shallan. Postado do outro lado do pai, Luesh entrelaçou os dedos diante de si. O novo mordomo tinha um rosto desgastado, coriáceo e enrugado nos lugares mais usados, particularmente as linhas da testa. O pai se levantou devagar. Essa nova raiva dele, essa raiva fria, apavorava Shallan. Os seus novos filhotes de cão machado, disse ele para Balat. Uma pena que pegaram uma doença durante a última grande tormenta. Uma tragédia. Infelizmente, precisam ser sacrificados. Ele fez um gesto e um dos seus novos guardas, um homem que Shallan não conhecia bem, saiu da sala sacando a espada da bainha. Shallan sentiu muito frio. Até Luesh ficou preocupado, pousando uma mão no braço do pai dela. Seu desgraçado! Balat empalideceu. Eu vou... Você vai o quê, Balat? Indagou o pai, livrando-se do toque de Luesh e se inclinando na direção de Balat. Vamos? Diga! Vai me desafiar? Não pense que eu não o mataria nesse caso. O Kim pode ser patético, mas vai servir tão bem quanto você para as necessidades desta casa. Elaran voltou, disse Balat. O pai congelou, mãos na mesa, imóvel.
Eu ouvi 2 dias atrás, continuou Balat. Ele mandou me chamar e cavalguei para encontrá-lo na cidade. Elaran! Não diga esse nome nesta casa, rugiu o pai. Estou falando sério, Nambalat. Nunca. Balat encarou seu pai e Shallan contou 10 ansiosos batimentos cardíacos antes que o rapaz desviasse o olhar. O pai se sentou parecendo exausto enquanto Balat saía do recinto pisando duro. O salão estava completamente silencioso. Shallan estava assustada demais para falar. Por fim, seu pai se levantou, empurrando a cadeira para trás e indo embora. Luesh logo o seguiu. Assim, Shallan ficou sozinha com os criados. Ela se levantou timidamente, então foi atrás de Balat. Ele estava no canil. A guarda havia trabalhado com rapidez. A nova ninhada de cachorrinhos jazia morta em uma poça de sangue roxo no piso de pedra. Ela havia encorajado Balat a criá-los. Ele andara superando seus demônios nos últimos anos. Raramente feria alguma coisa maior do que um caranguejo. Agora estava sentado em uma caixa, olhando para os pequenos corpos, horrorizados. Esprenos de dor se amontoavam ao redor dele. A porta de metal do canil rangeu quando Shallan abriu. Ela levou a mão segura à boca ao se aproximar dos pobres cadáveres. Os guardas do pai, disse Balat. Parece até que estavam esperando uma oportunidade de fazer algo assim. Não gosto desse novo grupo que ele empregou. Aquele Levrin, com os olhos raivosos, e Rim. Esse me assusta. O que aconteceu com Ten e Beal? Soldados com quem podia se fazer piadas, quase amigos. Ela pousou a mão no ombro dele. Balat, você realmente viu Elaran? Vi. Ele me disse para não contar a ninguém. Avisou-me que, quando partisse dessa vez, poderia demorar para voltar. Ele me mandou cuidar da família. Balat enterrou a cabeça nas mãos. Eu não posso ser ele, Shallan. Não precisa ser. Ele é valente, ele é forte. Ele nos abandonou. Balat ergueu os olhos, lágrimas correndo pelo rosto. Talvez ele estivesse certo. Talvez essa seja a única maneira, Shallan. Deixar nossa casa? E o que tem? Você passa os dias trancada. Só sai quando o pai quer exibi-la. Jushu voltou a jogar. Você sabe disso, ainda que ele esteja sendo mais prudente a respeito. O Kim fala em tornar-se um fervoroso, mas não sei se o pai algum dia o deixará partir. Ele é uma garantia. Era, infelizmente, um bom argumento. Para onde iríamos? Indagou Shallan. Não temos nada. Também não temos nada aqui, respondeu Balat. Não vou desistir de Elita, Shallan. Ela é a única coisa bela que aconteceu na minha vida. Se precisarmos viver em Vedenar como um 10º Dan, comigo trabalhando como guarda doméstico ou algo assim, é o que faremos. Não parece uma vida melhor do que esta? Ele gesticulou na direção dos filhotes mortos. Talvez. Você iria comigo? Se eu partisse com Elita? Poderia ser uma escriba, ganhar seu próprio sustento, ficar livre do nosso pai. Não. Eu preciso ficar. Por quê? Alguma coisa tomou conta do pai, algo horrível. Se todos nós partirmos, vai ser como entregá-lo a essa coisa. Alguém tem que ajudá-lo. Por que você o defende tanto? Você sabe o que ele fez. Não foi ele. Você não lembra, disse Balat. Já me falou várias vezes que somente tem brancos. Você ouviu matando-a, mas não consegue admitir o que testemunhou. Raios, Shallan. Está tão arrasada quanto o Ikin e Jushu. Assim como eu fico, às vezes. Ai, minha perna. Ela se livrou do torpor. Não importa, disse ela. Se você for, levará o Ikin e Jushu? Eu não poderia arcar com isso. Ainda mais com o Jushu. Teríamos que viver com pouco e eu não poderia confiar que ele... Você sabe. Mas, se você vier,
Pode ser mais fácil para um de nós achar trabalho. Você é melhor na escrita e em arte do que Elita. Não, Balat, disse Shallan, assustado ao perceber que parte dela estava ansiosa para dizer sim. Eu não posso. Ainda mais se Jushu e Kim forem ficar. Entendo. Talvez haja outra saída. Vou pensar. Ela deixou o canil, preocupada com a possibilidade de o pai encontrá-la ali e se irritar. Adrentou a mansão, mas não pôde deixar de sentir que estava tentando manter um tapete inteiro, enquanto dezenas de pessoas puxavam fios de todos os lados. O que aconteceria se Balat partisse? Ele recuava de brigas com o pai, mas pelo menos resistia. Wiccan apenas obedecia ordens, e Jushu ainda estava um caco. Precisamos aguentar. Deixar de provocar o pai, deixá-lo relaxar. Então ele voltará. Ela subiu os degraus e passou pela porta do pai. Estava entreaberta. Ela podia ouvi-lo lá dentro. Encontre-o em Valat. Nambalat alega tê-lo encontrado na cidade e devia estar falando de lá. Como quiser, Luminobre. Aquela voz. Era Rin, capitão dos novos guardas. Shallan recuou, espiando dentro do cômodo. O cofre do pai brilhava atrás do quadro na parede dos fundos, uma luz forte atravessando a tela. Para ela, era quase ofuscante, embora os homens não pudessem vê-la. Rin curvou-se diante do pai, a mão na espada. Traga a minha cabeça dele, Rin. Quero vê-la com meus próprios olhos. Ele pode arruinar tudo. Pegue-o de surpresa. Mate-o antes que ele possa invocar sua espada fractal. Aquela arma será sua como um pagamento enquanto você servir a casa da Var. Shallan cambaleou para longe da porta antes que o pai pudesse vê-la. Ilaran. Ele acabara de ordenar o assassinato de Ilaran. Tenho que fazer alguma coisa. Tenho que avisá-lo. Como? Será que Balat entraria em contato com ele novamente? Shallan. Como ousa? Disse uma voz feminina vinda lá de dentro. Seguiu-se um silêncio atônito. Shallan voltou cuidadosamente para espiar dentro da sala. Malise, sua madrasta, estava no umbral da porta entre o quarto e a sala de estar. A mulher pequena e roliça nunca parecera ameaçadora para Shallan, mas a tempestade em seu rosto poderia ter assustado uma espinha branca. Seu próprio filho, disse Malise. Você não tem mais moral? Não tem compaixão? Ele não é mais meu filho, rosnou o pai. Eu acreditei na história sobre sua antiga esposa, disse Malise. Eu o apoiei. Vivi com essa nuvem sobre a casa. Agora escuto isso? Surrar os criados é uma coisa, mas matar seu filho? O pai sussurrou alguma coisa para Rin. Shallan deu um pulo, mal chegando ao seu quarto no fim do corredor, antes que o homem saísse da sala, fechando a porta do pai com um clique. Shallan se trancou no quarto enquanto a gritaria começava, uma altercação furiosa e violenta entre Malise e seu pai. Shallan se encolheu junto à cama, tentando usar um travesseiro para abafar os sons. Quando achou que havia terminado, ela removeu o travesseiro. Seu pai saiu bufando para o corredor. Por que ninguém nesta casa obedece? Gritou ele, descendo as escadas a passos duros. Isso não aconteceria se todos vocês me obedecessem.